Olá, sejam todos bem-vindos ao Semana da PAN. Eu sou Vitor Brown e durante as férias do Felipe Moura Brasil, eu apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque em nossa programação. O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista ao programa Poder em Foco do SBT que Lula é carta fora do baralho para 2022. O assunto foi destaque no 3 em 1. Começo com essa análise eleitoral aí do Bolsonaro, Thaís. O que você achou das falas? Pois é, Vitor, ele fala que o Lula está fora do baralho, só para situar um pouco a nossa audiência, que foi tanto vai e vem, né? O Lula está solto, mas ele continua inelegível por força da ficha limpa. Ele foi condenado em segunda instância, tanto no processo do triplex no Guarujá, quanto no caso do sítio de Atibaia. O que o Bolsonaro está dizendo é que ele está dando como certo que essa situação não vai se reverter até 2022 e que o Lula já não serve nem para cabo eleitoral. Bom, pelo desastre econômico e moral que o PT perpetrou nesses 12 anos de governo, ele não deveria servir para cabo eleitoral mesmo, não deveria servir para eleger ninguém, assim como não elegeu o Haddad. Mas o Lula ainda tem o agravante de que o caso Lulinha vai esquentar, deve esquentar nos próximos meses. As investigações da Polícia Federal, elas estão querendo aprofundar aquela história de que empresas como a Vivo e a Oi financiaram despesas da família Lula. E o Lulinha teve, inclusive, a prisão dele pedida pela Polícia Federal agora no início do mês. A juíza Gabriela Hart não deu, mas a prisão foi pedida. Então tem tudo isso, o Lula vai ter esse tremendo telhado de vidro ainda, a Operação Mapa da Mina e todo o passivo dele dos 12 anos de governo PT. Mas, mesmo com tudo isso, o Lula não está fora do baralho por um motivo, inclusive, porque o Bolsonaro precisa dele. O presidente, ele é movido a confronto. O confronto é a natureza, é o combustível do Bolsonaro. Então, nesse sentido, o inimigo, e principalmente o inimigo petista, é tudo que o Bolsonaro e o bolsonarismo mais querem. Então, na hora certa, o Lula vai voltar para o baralho. E aí, Constantino? Pois é, fosse o Brasil um país sério, não teria como discordar dessa análise, né? O Lula não teria mais a menor condição de ser alguém relevante no jogo político nacional, né? É alguém realmente que ajudou a destruir não só a economia brasileira, como praticamente a democracia. É um criminoso, um bandido condenado que está solto só por conta de um malabarismo do Supremo. E é admirador de ditadores como Maduro e antes Fidel Castro, o falecido Fidel Castro, que o diabo o tenha. Então, na verdade, a análise seria essa, mas estamos no Brasil, estamos falando do Brasil. Então, eu aprendi a nunca subestimar a estupidez de parcela da população brasileira. Tanto é verdade que uma outra pesquisa mostra que 30%, mais ou menos, 31%, dos entrevistados acham que Lula é um perseguido político da Lava Jato. Veja o nível de estupidez. Então, eu acho que é muito cedo para considerá-lo carta fora do baralho. O Fernando Haddad teve 47 milhões de votos e é um candidato péssimo, né? Então, eu acho que ainda existe uma extrema esquerda no Brasil, uns saudosistas da mentalidade socialista que o Lula representa e que não ligam, inclusive, para denúncias de crime, para novos escândalos, se ainda é possível surpreender alguém envolvendo Lulinha e tudo mais. Eu acho que isso aí tem uma turma que está totalmente inoculada contra qualquer tipo de denúncia e considera realmente Lula uma espécie de santo, né? Mesmo se for visto um vídeo dele matando uma pessoa, vai achar que não tem problema nenhum, que é armação da Globo ou coisa dessa natureza. Então tem uma parcela ali que eu acho que não chega a 30%, mas é uns 15%, talvez 20% da população, que sempre vai representar esse perigo, né? E eu concordo totalmente com a análise da Thaís, eu acho que é interessante para Bolsonaro e bolsonarismo que exista o Lula como alternativa, né? Porque o Bolsonaro, em vários aspectos, se vende como antípoda do lulismo, né? Então, é interessante para ele que exista essa polarização em extremos, que a ameaça petista continue rondando o Brasil, porque aí ele se vende como o único firme o suficiente, corajoso o suficiente, energético o suficiente para enfrentar essa corja vermelha, esse bando de socialistas, comunistas do Foro de São Paulo e coisa e tal. Se o PT sai realmente do baralho,
aí a gente pode ter um debate um pouco mais civilizado, com uma esquerda democrática, social-democrata, representada pelos tucanos, e um centro-direita, ou uma direita liberal, e até mesmo uma direita conservadora, sem os excessos do bolsonarismo. Até porque eu acho, e vamos falar disso, está na pauta, eu acho que a guinada na pauta de costumes também é desejável para o Brasil, né? Mas não precisa ser só o bolsonarismo a falar essa língua. O problema do Brasil hoje é que faltam alternativas que preguem realmente uma solução liberal conservadora, sem esses arroubos nacional-populistas, até com um viés autoritário, muitas vezes, que vem de alas do bolsonarismo. Então, o sonho do bolsonarismo numa disputa eleitoral é uma disputa tribal, binária, entre o PT e o anti-PT, o qual o bolsonarismo se coloca como única vertente, né? Então, o Bolsonaro pode fazer essa análise, mas no fundo, ele está torcendo que o Lula continue relevante e até mesmo, eventualmente, com a possibilidade de candidatura, se o Supremo der mais alguma tungada aí nas leis brasileiras, né, para beneficiar o seu companheiro, pelo menos companheiro de alguns ministros, que mais parecem advogados do PT do que ministros do Supremo. Mas o sonho do Bolsonaro, no fundo, é disputar eternamente ou com Lula ou com algum preposto, algum poste indicado por Lula, alguém que represente o petismo, porque ele se alimenta, sem dúvida alguma, dessa polarização e desse antagonismo com o PT. Fala, Josias. Em política não há inimigo insignificante. O próprio Jair Bolsonaro é a principal prova disso. Até outro dia o Bolsonaro era um asterisco do baixo clero da Câmara. Hoje ele é um ponto de interrogação no exercício da presidência da República. Nessa entrevista que concedeu ao jornalista Fernando Rodrigues, o Bolsonaro fez jogo de cena ao afirmar que o Lula é uma carta fora do baralho, que já não serve como cabo eleitoral para mais ninguém. Na verdade, o Bolsonaro sabe que o Lula está no jogo e torce para que esse personagem, o líder máximo do PT, continue fazendo o papel do seu principal cabo eleitoral. Ironicamente, o Lula, ao converter o Bolsonaro no alvo principal do seu radicalismo, também ele, Lula, dá demonstrações de que joga o mesmo jogo do Bolsonaro. O Bolsonaro e o Lula são, no momento, cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos levar o carteado assim até as eleições de 2022, sem o surgimento de nenhuma carta surpresa que represente o centro político nessa disputa eleitoral. O Lula que deixou a cadeia é, na verdade, um sub-Lula. Ele faz pose de candidato, mas ainda é um ficha suja, tem 2 condenações em segunda instância, ainda que o Supremo anule uma condenação, como parece que parte dos seus ministros deseja fazer, anula-se a do triplex, mas continua de pé a sentença do sítio de Atibaia. Então, o Supremo vai ter que fazer um esforço grande para limpar, para lavar a ficha do Lula. Mas mesmo que não lave a ficha, o Lula continua, sim, sendo um cabo eleitoral. Ele colocou no segundo turno o Fernando Haddad, goste-se ou não, colocou, e o Bolsonaro se serviu muito desse aspecto, porque a grande força política, talvez a maior força política da sucessão de 2018, foi o antipetismo. Então, o Bolsonaro virou presidente graças a esse esforço do Lula para colocar o Fernando Haddad no segundo turno. Então, assim como o Bolsonaro, o Lula concentra hoje as atenções de um pedaço da sociedade. No caso do Bolsonaro, está ali em torno dos 30%. No caso do Lula, é preciso fazer uma aferição mais precisa, mas está ali entre os 20%, 30% também, que tradicionalmente é o pedaço do eleitorado que se manteve fiel ao PT. Então, eles vão tentar manter esse jogo assim até 2022, e é uma pena para o Brasil que nesse pôquer entre o Bolsonaro e o Lula não apareça um baralho novo, porque há um vício aí nessa polarização que emburrece o país, impede o país de discutir alternativas a sério, um projeto. Hoje falta um projeto de país. Então, eles vão levar esse jogo até lá, e o ideal é que o país torça para que surja uma novidade, aí, pelo menos para dar uma movimentada
nesse cenário e enriquecer o debate político que hoje está muito pobre. Em entrevista ao jornal Valor, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a criticar as delações premiadas aceitas pela PF. Nós discutimos o assunto em Os Pingos nos Is. O Gilmar Mendes, quer dizer, eu acho que com a saída do Celso de Mello e do Marco Aurélio, é ele, Zé Maria, que se transforma em decano ou não? Pronto. Então, decano... fica o Marco Aurélio como decano, né? Mais antigo. Não, depois que sai o Marco Aurélio, é o Gilmar Mendes. Para ser decano, basta envelhecer sem renunciar ao Supremo. Só. Até o Gilmar Mendes vai ser decano. O que interessa que vai ser decano? O Toffoli vai ser decano. Um dia, decano só significa que é o mais velho. E os a idade, também envelhecem. tem gente que piora com a idade, né? Como mostra como não perde a chance de mostrar o próprio Gilmar Mendes. Ele foi piorando cada vez mais. Se ele tem pena do Brasil por ter tido o Janu na PGR, eu também. Agora eu tenho pena do Brasil por ter um Gilmar Mendes como chefe da bancada majoritária do Supremo. Ele é apenas um advogado, é empresário na área de educação, explora, no pior sentido da palavra, o segmento da educação para fazer seminários caríssimos, né, patrocinados por empresas que evidentemente têm medo do julgamento pelo Supremo, e brinca de semideus. O Gilmar Mendes é um sujeito que não tem compromisso com o Gilmar Mendes. Ele, dependendo do ano, você tem o Gilmar Mendes que você quiser. Tem o que defende a prisão depois da condenação em segunda instância, com a mesma veemência demonstrada ao defender agora, pouco tempo depois, o fim da condenação, da possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância. Ele achava que a Dilma devia ser cassada, que a chapa liderada pela Dilma devia ser cassada. Quando a Dilma deu lugar ao Michel Temer, que é amigo dele, ele jantava toda noite com o Michel Temer, mudou de opinião. Ele achou que não, e absolveu por excesso de provas, como sabemos, a chapa. Então Gilmar Mendes é café com leite, não vale a pena, isso para quem pensa, quem tem mais de 5 neurônios. O problema é que o voto dele vale, né? Por enquanto, é campeão de pedidos de impeachment, é uma pessoa que não é respeitada por nenhum jurista, ele só entende dessas coisas aí. Ele sabe decifrar expressões como pretório excelso, essas coisas aí, só, mas nada. E tem uma toga que ele acha que produz o efeito da capa do super-homem quando ele veste. Mas ele vai aprender, nos próximos anos, vai ser o Gilmar Mendes o protagonista do primeiro caso aí de impeachment levado a sério pelo Congresso de um ministro do Supremo. E aí, Zé Maria? Pois é, olha, é o fumo Bunis iuris, né, Augusto? Isso é importante. Hoje, pela manhã, a gente falava exatamente sobre as instituições, o Adriles, a Paulinha, falando ali que as pessoas não estão acreditando mais nas instituições, isso no Morning de hoje, no Morning Show, aqui da Jovem Pan. E eu refleti exatamente isso, Adriles, sobre a humanização que está acontecendo, né, nessas instituições. Quer dizer, é isso mesmo, o Celso de Mello, o decano, nada mais é do que apenas o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda restam ali confianças em que ele muitas vezes fala em nome dos colegas e fala mesmo, porque antes do pronunciamento vai uma consulta interna, eu vou falar sobre isso, fala isso e tal, e todos aceitam. Nada mais, acabou aquela instituição Supremo Tribunal Federal, onde eles estavam acima do bem e do mal. Esta humanização mostra que todos ali são seres humanos, mas antes havia desumanização, porque todos trabalhavam em nome de um bem comum e de um Supremo, de uma instituição. Agora não, são 11 Supremos Tribunais Federais facetados, divididos, cada um com seu ego, que talvez seja a maior parte de todos ali, é o tal do ego. Muita gente acha que a origem é da TV Justiça, que faz de uma sessão um show, e não exatamente um julgamento como deve ser, né? Mas agora eles estão
ganhando em troca, em resposta, as consequências por onde passam, estão ouvindo. E isto é muito sério, isto está acontecendo. Agora, essas substituições, elas não são tão terríveis, não. Eu acho que o Sérgio Moro, ele, inclusive, já trabalhou no Supremo e está com a carga emocional, com a carga profissional e conhecimento suficiente para ser ministro do Supremo, para dar shows em todos eles, vários shows, em todos os setores, tanto em matéria constitucional, como entendimento de legislação. Ele é um juiz. Ali não tem nenhum juiz, ali tem advogados, procuradores, né? Alguns de outros setores, como a Rosa Weber, que é da área trabalhista, né? E o Sérgio Moro conhece. Não acredito que seja ele o próximo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode ser. Eu acho que ele tem competência para tal. Agora, o ministro Gilmar Mendes faz uma análise ali do Supremo Tribunal Federal em defesa própria, em defesa dele e do seu ego. E é esse o Supremo Tribunal Federal. É esta a marca do Supremo Tribunal Federal. Sobre as delações, eu concordo que houve mesmo uma festa com a delação premiada, mas é assim. Eu aprendi que uma lei madura, boa, aplicável, é aquela lei que passa além de Congresso Nacional, sanção e justiça. Tem que passar pela justiça, tem que ser experimentada. A delação é nova, está nascendo, e a gente vê claramente que houve, sim, certos exageros, como pode o Sérgio Machado ficar lá naquela casa de um quarteirão e não ser preso. Ele era da Transpetro, roubou muito e passou muito dinheiro para a política, né? O Delcídio Amaral, a mesma coisa, né? Quer dizer, houve exageros, mas eu considero uma boa iniciativa de lei e acho que a justiça evoluiu com a delação premiada. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 25 vetos a lei do pacote anticrime. Mas apesar dos vetos, o presidente manteve a criação do juiz de garantias, figura que não constava do texto original e que foi incluída pela Câmara dos Deputados. O assunto foi destaque no Morning Show. Acerca desse pacote anticrime, o Sérgio Moro disse no Twitter que o projeto sancionado não é o projeto, segundo ele, dos sonhos, mas destacou que ele traz avanços. O ministro da Justiça afirmou que sempre se posicionou contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como a do juiz de garantias, por exemplo, que é o fruto da matéria aí do Maldonado que a gente acabou de ver. O autor da emenda que inseriu essa figura jurídica no pacote anticrime, o deputado Marcelo Freixo, disse que o juiz de garantias vai assegurar a imparcialidade do processo judicial. Abro aspas aqui para o Freixo. O juiz de garantias será responsável por acompanhar todo o andamento do processo, mas não pelo julgamento. Trata-se de um aprimoramento da justiça por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos, como os praticados pelo ex-juiz Moro. Fecha aspas aí. Vamos continuar em Brasília, depois de ouvir o Maldonado, agora com o Zé Maria Trindade, que pode discorrer com propriedade acerca desse clima em torno do pacote anticrime. Zé, quero dizer se essa discussão toda aí, né, acabou causando aí atrito entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Qual é a tua opinião a respeito? Bom dia, Zé. Pois é, olha, Edgar, quando o Freixo elogia, a gente desconfia, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele diz que não é o projeto dos sonhos dele, mostrando realmente, abertamente, o seu descontentamento com a manutenção do juiz de garantia no projeto, mas ele diz que, e é uma verdade, né, que é um passo importante, melhorou a legislação, é uma reivindicação do próprio Ministério da Justiça, e o ministro Sérgio Moro deixou isso muito claro, né, para acompanhar a evolução da bandidagem, e da bandidagem moderna, dos bandidos que não pegam em armas, mas que têm a caneta com o poder de uma metralhadora por aqui. Então, o objetivo disso aí é o crime organizado, o combate à corrupção, né? E esses crimes mais elaborados. Esse foi o objetivo. O desgaste aí foi porque o ministro Sérgio Moro sugeriu vetos que o presidente não atendeu. E mais, a última fala do presidente dizendo que não pode dar não para o Congresso sempre, né?
E isso aí foi um artigo injetado pelo Congresso Nacional exatamente para contrariar o ministro Sérgio Moro. Foi uma derrota parcial do ministro Sérgio Moro, ficou também esse prurido com o presidente Jair Bolsonaro, mas eu considero a lei boa e um avanço. Olha, Edgar, muita gente fala do que foi perdido na lei. Eu costumo falar do que saiu, né? Porque é assim mesmo. O Congresso nunca aprova um projeto do jeito que ele chega. Então, veja bem, eu destaco o confisco alargado de bens. Isso é muito importante. O juiz poderá tomar o dinheiro da bandidagem, do crime organizado. E mais, o juiz colegiado vai proteger o judiciário, vai proteger o juiz quando houver ali uma decisão e um processo contra o crime organizado. Ninguém vai ficar sabendo qual foi o juiz que tomou a decisão e isto dilui a possibilidade de chantagem, a possibilidade de pressão. Além disso, também aumenta o tempo para 3 anos, hoje 1 ano, né, em que o preso poderá ficar num presídio de segurança máxima. E outros pontos importantes. Agora, é claro que isso aí deixou mais um prurido ali, mais uma cicatriz entre o presidente e o ministro Sérgio Moro. Ô Zé, essa figura que surge aí, de repente, no pacote anticrime do juiz de garantias, ela, em certa medida, você observando pelo que se tomou conhecimento a partir dos diálogos da Vaza Jato, poderia ter o nome de Sérgio Moro, porque a crítica que se faz em torno da conduta dele acerca desse caso emblemático da política brasileira, realmente a crítica que se faz é em cima dessa eventual parcialidade, para atenuar aqui a expressão, na condução desse caso. A do ex-presidente, por acaso, e não por acaso ao mesmo tempo, é o ex-presidente Lula que é o personagem, o protagonista de tudo isso que aconteceu. Em cima dessas acusações, enfim, dessas críticas feitas ao juiz, com relação a orientações da parte da acusação, da procuradoria, é que vem a rebote aí, dentro do pacote anticrime, essa figura do juiz de garantias, tendo a pensar, Zé, que se nada tivesse sido revelado desses diálogos de Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato, essa figura do juiz de garantias, que aliás já tem uma previsão no trâmite prático da justiça, onde o juiz ele está sob o olhar, né, da entidade judicial, da justiça, né, mas tendo a crer que se não tivesse sido revelado nos diálogos essa tendência, essa exacerbação nas funções do juiz Sérgio Moro na condução do caso, essa figura do juiz de garantias, a gente não estaria nem falando disso. O que você acha? Com certeza. Olha, Edgar, é uma regra processual, portanto, vale imediatamente. Um juiz que tenha participado do processo de investigação, como busca e apreensão, testemunhas e tal, esse juiz não pode participar na parte final, já está valendo a partir da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa isso mesmo, que o juiz, do caso Flávio Bolsonaro, que o presidente vem reclamando, está fora do processo. Mas isso vai interferir em outros, não é só, né, no caso do Flávio, em vários outros processos. E haverá pedidos na justiça a partir de agora para que processos sejam anulados se não houver a presença do juiz de garantia. Inicialmente, as associações de magistrados estavam contra o juiz de garantia, por questões até óbvias e de prática. Em algumas comarcas não tem nem juiz, quanto mais o juiz de garantia. E qualquer um defesa pode pedir ali a nulidade de processo que não tem o juiz de garantia. Será um refazer do judiciário, que agora vai ter que encontrar juízes para reorganizar o processo, né? Ele vai ter que ler de novo o processo, fazer uma análise total depois da coleta de provas, que aí é feita por um outro juiz. É uma garantia a mais, uma garantia legal a mais, mas provoca, sim, congestionamentos na justiça e principalmente desconfianças como essa que você falou. Pois é, Zé, e para fechar rapidinho, a figura do paladino da justiça, do Sérgio Moro, talvez estamos diante de uma ironia na política brasileira, né? Um figura identificado pela população brasileira, grande parte da população brasileira, como o figura que é um emblema, né, desse combate à corrupção, agora se defronta com esse caso, né, que está
aos pés do presidente da República, do Flávio Bolsonaro, né, envolvendo o seu filho 01 com a justiça, e fica numa sinuca de bico, para dizer aí uma expressão popular, Zé. Vamos ver aí, vamos acompanhar com atenção os próximos capítulos. Se você trocar a figura ali do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro, reclamando do juiz, criticando e atacando o Ministério Público, tem sim muita similaridade. Legal, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tudo bem, bom dia. Vamos lá, agora a gente segue aqui no Morning Show o Conrado. Você já certamente acompanhando aí a nossa fala com o Zé Maria Trindade acerca aí do juiz Sérgio Moro e a figura do tal juiz de garantias. Você está com a gente conectado aí? Tá me ouvindo já? Não tá? Vamos lá, Adriles, o que você pode dizer a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito dessa figura e o que pode representar essa figura aí? Acho espúrio como teoria, acho espúrio como prática. Até porque um juiz que está mexendo com as provas, que está analisando as provas, que está vendo o inquérito, ele tem muito mais condição de estabelecer um veredito final do que, eventualmente, um outro juiz. Não há estrutura. As comarcas, como o Zé bem disse, a maioria delas, a imensa maioria, só tem um juiz, só tem um magistrado, não há estrutura física para atender essa demanda. Quem quis estabelecer esse tipo de vingancinha contra a figura emblemática de combate à corrupção do Sérgio Moro foram dois tipos no Congresso. Os que estão implicados em algum tipo de processo ou, eventualmente, aqueles que querem melar a Lava Jato. É uma coisa extremamente temerária em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Ele teve críticas da sua própria base, a sua base mais truculenta, e ficou nos trending topics do Twitter ontem, Bolsonaro traidor, porque todo mundo sabe, todo mundo desconfia, na verdade, né, que essa é uma maneira dele dar algum tipo de resposta ao julgamento que ele acha injusta do seu filho Flávio Bolsonaro, na qual o juiz da comarca lá do Rio de Janeiro não poderia fazer as alegações finais e o veredito final dado a seu filho. O que o Bolsonaro alega é que o Witzel estaria melando o jogo, mas é impressionante, pode até estar deturpado de alguma forma, mas estabelecer isso para melar exatamente a burocracia que já é gigantesca da justiça no país é extremamente temerário. Ora, a gente já tem 4 instâncias para uma pessoa se defender. Você vai criar exatamente a figura de um juiz de garantia para dar mais uma 5ª instância. Agora, estenda esse raciocínio, meu caro Edgar, por exemplo, para um delegado, para um policial, para um juiz de primeira instância, tudo vai ter que ter exatamente uma outra pessoa que vai espelhar e vai se colocar além do seu julgamento. Eu acho completamente espúrio, acho que a decisão do Bolsonaro vai contra exatamente a dinâmica da Lava Jato. A Lava Jato não vai parar por isso. A gente já teve o caso das alegações finais, a gente tem a casa dos jabutis, do abuso de poder. O que fica temerário, a meu ver, é que a Lava Jato está seguindo, mas está seguindo a reboque ou por causa do governo Bolsonaro. Quando a gente vê, quando eu já disse aqui, que o Bolsonaro se esteia em 3 grandes primeiros ministros, entre aspas, porque ele não entende a fundo dos assuntos, que são o Sérgio Moro, o Tarcísio e o Paulo Guedes, que estão dando uma resposta efetiva, objetiva de melhoria nas condições de criminalidade, nas condições econômicas do país. O Bolsonaro simplesmente ele se afasta disso. Quando ele se coloca contra o projeto principal da Lava Jato, a meu ver, que é essa figura espúria do juiz de garantia, fica temerário e dá a impressão de que ele está surfando nos bons números da economia do país e está jogando exatamente contra a percepção de uma população que não tem a menor ideia do que é juiz de garantia, vamos ser sinceros, e eventualmente isso não incorre em popularidade, mas incorre em popularidade entre os defensores da Lava Jato, e eu me incluo entre eles, que ficam desconfiados da atitude do presidente. Ainda na terça-feira, 4 homens orquestraram um ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos em protesto a um vídeo de Natal. Em meio às investigações, um grupo que se diz integralista assumiu a autoria do atentado. O assunto, é claro, não poderia deixar de estar presente na pauta do 3 em 1. Olha, é intolerável esse atentado à sede da produtora do Porta dos Fundos. Os culpados precisam ser identificados e punidos. Esse episódio se insere num contexto que é preocupante. Está em curso um ataque à própria ideia de civilidade, aquela tática diversionista do nós contra eles, que dividiu a sociedade em devotos de mitos e lendas com os pés de barro,
essa mesma tática está sendo gradativamente transferida para o mundo, do mundo da política para o universo da religião. Nesse ambiente, reina uma confusão inaudita. Certos defensores da liberdade de expressão, políticos, religiosos ou oportunistas das duas tribos, têm uma enorme dificuldade para se expressar. Eles defendem a própria liberdade, a dos outros não. Berram contra aqueles que contrariam as suas crenças, mas adorariam impor os seus dogmas. Até aqui, quando contrariados, esse pessoal sacava ali impropérios e fundamentalismo. Agora se descobre que tem na praça fanáticos que estão dispostos a sacar coquetéis Molotov. É preciso deter essa gente antes que seja tarde. O pretexto para o ataque à sede da Porta dos Fundos foi um especial de Natal desse grupo de humoristas que satiriza ali a figura do Filho de Deus, insinua que Jesus era gay. Eu assisti o filme, achei ruim. Não porque sou religioso, mas porque é sem graça. Eu sigo nessa matéria uma máxima do Chico Anísio, uma máxima segundo a qual você tem dois tipos de humor, o engraçado e o que não tem graça. E esse filme não tem graça. Há várias iniciativas aí na praça contra esse filmete que satiriza Jesus, desde um abaixo-assinado na internet até um pedido de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo. Embora sejam inúteis, esses esforços são legítimos. O que não se admite é o recurso à violência. Esses humoristas do Porta dos Fundos, eles são conhecidos pela acidez, pelo estilo provocativo e pela opção preferencial pelo excesso. Quem não gosta deve mudar de canal, ou explodir bombas não é alternativa. Não é preciso ser fã do grupo para condenar o que é inadmissível. Thaís. Pois é, já tinha muita pena dos humoristas, e não só deles, dos escritores, dos autores de novela, porque o negócio está muito feio. Eles estão todos pisando em ovos, morrendo de medo de escrever uma palavra que possa ofender, que possa deixar os negros, os gays, as feministas nervosas, ofendidos e tudo. É uma coisa... todo mundo muito sensível e pronto para ficar escrutinando cada palavra que se escreve para ver se não tem uma coisa indecorosa, uma coisinha errada, que nem aquelas antigas professoras ou as tias que estão sempre prontas para fazer um sermão e procurando coisas erradas aí num texto. Então, isso parece uma milícia bolsonarista com sinal trocado. E isso costuma partir da esquerda, na maior parte das vezes, né? E agora a gente vê que tem aí uma direita, não se sabe ainda, está meio confusa essa história, se foram mesmo os integralistas, se não foram, mas digamos que tenha sido um grupo de direita. Então isso deixa a coisa ainda mais estreita, né? Porque agora tem um terrorismo aí, ainda que seja no sentido figurado, um terrorismo de parte da direita, ainda que seja no sentido figurado, porque da parte da esquerda já existe também esse terrorismo aí da política identitária. Eu acho que, infelizmente, essa patrulha da direita agora tende a crescer um pouco por causa da ascensão dos evangélicos no governo Bolsonaro. E em algumas universidades, por exemplo, isso já se faz sentir. Um amigo outro dia contou que o professor Godofredo de Oliveira Neto, que é o professor da Federal do Rio de Janeiro, disse numa palestra que estava perplexo porque os alunos dele se recusaram a discutir, a ler o Primo Basílio, dizendo, professora, a gente não gostaria de discutir um livro que trata de adultério. Então, eu acho muito triste isso, eu acho que todo mundo que contribui para fomentar essa patrulha está contribuindo para fazer um mundo menos livre, menos criativo e, acima de tudo, mais chato. Você, Constantino? Pois é, eu prefiro aguardar para ver o que a polícia vai dizer, porque existem casos de false flag, como se chama. Eu cito dois recentes, um ator negro e gay americano, Jussie Smollett, simulou uma agressão por supostos simpatizantes de Trump e depois se verificou que ele mesmo tinha feito isso. E tivemos aquela menina também que apareceu com uma suástica feita com faca na sua barriga e depois foi ela mesmo que fez. Então, eu prefiro aguardar. O que não quer dizer que não seja crível que tenha sido um grupo integralista. Por quê? Porque existe sim essa reação reacionária, né, que é uma reação de ressentidos, intolerante, à direita. Isso é verdadeiro. Tem uma ala
que eu não sei se está disposto ou não a partir para a violência, mas dá todos os sinais de que sim, que demonstra intolerância e não entende o que é a liberdade. Acha que tem, por exemplo, o direito de não se sentir ofendido. Veja, você tem todo o direito de achar o Porta dos Fundos um lixo de humor, inclusive ofensivo e hipócrita, porque vai atacar Jesus de um jeito que jamais atacaria o profeta Maomé, digamos, porque tem medo, né? Tudo isso é legítimo, trazer para o debate a ditadura do politicamente correto, esse viés e tudo. Agora, a reação, como reagimos a isso, faz toda a diferença do mundo. E tem uma turma que, sim, é o petismo de sinal trocado. Acha que tem que reagir na mesma moeda porque estamos em guerra. E na guerra cultural vale tudo, inclusive disseminar ódio e ser violento e intimidar os outros. Então, o integralismo, o fascismo, a nacional, a brasileira, né, é uma coisa que parece que está ganhando aí uns contornos mais preocupantes, sim. Tem uma ala que é aquela ala do bandido bom é bandido morto, tem que linchar o pivete mesmo, e tem que agredir, sim, comunista, e aí passa a enxergar comunista em todo lugar. Então, tem uma turma aí meio perigosa, que já vem com um discurso antidemocrático e antiliberal e contra as instituições muito evidente. São os intolerantes da direita, né? Agora, dito isso, me chama a atenção e me causa espécie, apesar do que já é previsto, né, a hipocrisia de certos formadores de opinião. Hoje mesmo teve um jornalista da Globo News falando que estamos vivendo em tempos sombrios e que estamos vendo a escalada fascista no país. É a mesma turma que, quando tem um atentado terrorista islâmico, sempre pede calma e fala em lobo solitário, para nunca responsabilizar de alguma forma o Islã. É a mesma turma que não fala um pio, nada diz sobre a Antifa, que é um grupo de esquerda que se diz antifascista e adota os mesmos métodos do fascismo. Inclusive, bota máscara, roupa preta, vai lá intimidar e agredir os outros na rua, taca fogo em universidade quando vai ter palestra de conservadores e por aí vai. É a mesma turma que nunca chiou dos métodos do MST, que é um grupo criminoso, que invade propriedades e usa violência. Então, está faltando um pouco de critério objetivo e honestidade intelectual aqui nesse debate. Em pronunciamento de Natal, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ano termina sem denúncias de corrupção envolvendo o governo. A bancada do Morning Show fez a sua própria avaliação sobre o primeiro ano do novo governo. E vou passar a bola para o Fernando Conrado, que está com a gente no Morning Show, comentando via Skype. Ô Conrado, que balanço você faz aí desse primeiro ano, acompanhando aí um pouco, um trecho dessa fala natalina aí, né, de fechamento do ano do presidente Bolsonaro? Esse foi um ano extremamente positivo para o país, né? Depois da crise que nos amassou aí de 2014 até 2019, o Brasil começa a fulgurar novamente. O que a gente enxerga esse ano são 1 milhão de novas vagas de emprego, comparado com o ano passado, foram 350, né? Olha que coisa maravilhosa. O Brasil hoje é o 4º país do mundo com maior investimento estrangeiro. É Estados Unidos, China, França, e o Brasil vem em 4º lugar. Nós temos hoje aí juros reais negativos no Brasil, que faz com que os investimentos não trabalhem mais com esse capital financeiro, que não seja só banco ganhando dinheiro em cima dos juros pagos pelos brasileiros, mas sim vai valer mais a pena para os investidores colocarem seu dinheiro em negócios, né, em abrir novos negócios. O Brasil esse ano também bateu recorde na abertura de empresas, bateu recorde na produção em super safra, bateu recorde. Para mim, o principal indicador que a gente tem no Brasil hoje, cara, é a queda dos homicídios, né? A queda da violência. São vidas poupadas. Então, ao meu ver, o governo Bolsonaro foi extremamente positivo nesse primeiro ano aí. E esperamos que agora, com as melancias se arrumando no caminhar da carruagem, que nós tenhamos mais vitórias nos anos seguintes, né? Graças a Deus. Hein? E aí, Adris? Eu endosso 99% do comentário do Fernando, né? Quero saber 1% que você não endossa. Calma, daqui a pouco eu vou chegar a ele. A gente tem PIB em alta. Eu não lembro de um começo de governo tão auspicioso e tão promissor, com números tão concretos como esse. 22% de redução de homicídios, 44% de redução de crimes nas 5 maiores cidades do país. Você tem PIB em alta, você tem juros em baixa, você tem 1 milhão
como bem disse nosso Fernando, de empregos criados, inflação sob controle, aceno a privatizações para desburocratizar, desinchar a máquina do Estado, que é sempre bom, eu acho bom lembrar isso. O que causa corrupção, principalmente além do caráter das pessoas, é a possibilidade de corrupção que dá exatamente um Estado inchado. A gente tem pela primeira vez um governo realmente, visceralmente liberal, que quer privatizar até os palácios lá do Planalto, eventualmente. Não há, até o momento, uma única denúncia frontal de corrupção sob o governo central. E aqui eu faço exatamente o meu pequeno reparo. O Bolsonaro diz que cortaria, inclusive, na própria carne. O único problema, a única pequena sombra que gera nesse governo é exatamente, infelizmente, o seu filho, as denúncias que pesam sobre o seu filho. Até esse momento, até a questão do advento que a gente comentou aqui, do juiz em segunda de instrução, de garantias, não havia nada que corroborasse algum tipo de leniência em relação à corrupção da parte do governo federal. Além, a despeito, claro, do silêncio do Bolsonaro sobre a prisão em segunda instância, em que ele não disse nada, que eu achei muito suspeito, depois da suspensão das investigações do COAF. Eventualmente, eu volto a reiterar, não há uma única denúncia de corrupção no governo Bolsonaro, isso é maravilhoso, isso é excepcional. Salles. Mas o Salles também foi um ministro do turismo envolvido em Laranjal do PSL. Esse Laranjal do PSL, da qual o Bolsonaro se distanciou e se colocou como repulsa esse tipo de maniqueísmo partidário. Como bem salientou, inclusive, o Zé Maria no comentário atrás, o Bolsonaro poderia muito bem ter melhorado as questões do PSL, comandado o partido com negociatas ou coisas escusas. Ele se colocou para além desse tipo de corrupção. A única coisa que pesa suspeita é a rachadinha do seu filho. E aí é uma questão de dilema shakespeariano. Vamos ver até que ponto o Bolsonaro vai se distanciar da suspeita de um filho, porque é uma questão familiar. Agora, no governo, os números são soberbos, a questão ética no governo central é soberba, é impecável. Eu daria 8,5 para além do 7 que o Bolsonaro tem. O 1,5 que eu não dou é por causa do Flávio. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Lula e outras 3 pessoas pelas doações feitas pela empreiteira Odebrecht ao Instituto Lula. Nós discutimos o assunto em Os Pingos nos Is. E aí, Adriles? Olha, o que a gente está percebendo às vezes, a gente parece que o Marcelo Odebrecht e a empreiteira Odebrecht, parece que comandava os rumos do país como uma espécie de capitalismo de conluio com o Estado, né? A gente sempre faz aqui lembrar que, eventualmente, o que faz uma nação progredir, o que faz uma nação avançar economicamente é o livre empreendedorismo, ou seja, quando o Estado se aparta das empresas e deixa as empresas competirem entre si, gerando emprego, renda, crescimento econômico e, por sua vez, bem-estar social. O que acontece aqui em relação ao Odebrecht e ao Lula é uma locupletação de conluio estatal capitalista. É impressionante. Eu lembro do Lula, das palestras, eu não vi até hoje nenhuma imagem, nenhum som, nenhum discurso do Lula falando sobre o que exatamente. Esse conluio está se tornando cada vez mais explícito, mais espúrio. Esse é, se eu não me engano, o 9º processo, quer dizer, o Lula foi indiciado, vamos ver se o MP vai abrir exatamente um processo, que estabelece exatamente uma nódoa na mancha, uma mancha absoluta na carreira do Lula, que se transforma maior do que ele mesmo. Ou seja, o homem fez exatamente um sistema de corrupção em relação ao Estado. Muitos são gratos, né, ao Lula por ter retirado tanto da miséria, mas o tanto que ele tirou exatamente com desvio público em relação ao Odebrecht, em relação à Petrobras, em relação a esse conluio estatal de corrupção compartilhada, foi muito mais do que eventualmente as migalhas que ele deu. E aí, Zé Maria, agora sim, já com a gente, José Maria Trindade. Pois é, não há indícios assim de palestras. Me disse um dos profissionais que estiveram no Instituto Lula, né, na busca e apreensão, de que havia lá quase 1.000, mais de 900 pedidos de palestras para o ex-presidente Lula. Isso significaria que, se quisesse ser honesto, ele poderia sim fazer as palestras, mas nada desses valores declarados não. Palestras ali honestas, algumas de graça, sim, por que não? Muitos fazem, né? Para institutos, se é para levar uma mensagem, e outras muito baratinhas. Nada de palestras com mais de $100 mil. E ele se gabava de ser mais importante do que o Obama, com palestras mais caras do que o Obama. Agora, a gente sabe por quê. Na verdade, era fachada. Quem pagava a palestra era a empresa e sim um repasse de dinheiro roubado, ou seja, de corrupção.
Veja bem, a Polícia Federal, na verdade, usou 2 depoimentos que se cruzaram e também material de busca e apreensão e contas correntes, extratos, para chegar a esta conclusão. Uma conclusão, Adriles, que eu venho batendo aqui, eu detesto, eu fico nervoso quando fala nesse tipo de doação. Uma empresa não doa 4 milhões de reais para nada, para instituto nenhum, nem para criancinhas. Isso aí é, na verdade, compra de favores no Estado, o mais comum que se pode chamar de corrupção mesmo. E a Polícia Federal mostrou aí que esse dinheiro vem de uma conta corrupção. Olha o grau de especialização. Havia uma conta corrupção administrada pelo príncipe, né? O Marcelo Odebrecht, que, de tanta competência, foi demitido por justa causa pelo pai. E lá, nesta contabilidade do escuro, estava detalhado lá nomes, apelidos, que a gente sempre fala aqui, a indicação clara de que esta conta propina era mesmo para favores no Estado, ou seja, roubo de dinheiro público. Está certa a Polícia Federal, um indiciamento precioso, porque traz muita documentação, e o ex-presidente Lula já é réu no outro processo, nesse mesmo caso. Lá, onde ele é réu, foi a compra do terreno do Instituto Lula. Olha, a defesa do ex-presidente diz que houve doações para outros ex-presidentes e institutos, que se investigue também. Eu não acredito em doação, isso é fachada, isso é transferência de dinheiro de corrupção da conta propina do Odebrecht. E olha, o nosso comentarista convidado para o programa de hoje, ainda dentro da nossa escala, nesse rodízio de comentaristas, de âncoras aqui em Os Pingos nos Is, nessas semanas de Natal e Ano Novo, hoje é o Fernando Conrado. E o que achou aí dessa decisão? Essa decisão, o que a gente tem de mais incoerente é exatamente esse antagonismo que a gente começa a ver nas práticas desse novo governo agora e com as práticas do governo anterior, né? Como o Adriles bem falou ali, antigamente a gente tinha essas figuras do compadrio dos campeões nacionais, essas pessoas que tomavam dinheiro público e devolviam através de sistemas altamente sofisticados, como o Zé Maria muito bem falou. E antigamente também, junto com esse sistema de compadrio, a gente tinha até mesmo a troca de cargos, as trocas de ministérios, quando os partidos tinham toda essa força, toda essa envergadura para conseguir trocar com o presidencialismo o seu apoio no Congresso. A parte mais chocante disso aí tudo para mim é conseguir ver que não se baseava tão somente na figura do presidente, como a gente pode agora ver nessa reportagem também, mas também ver respingar no próprio filho dele, né? Com serviços contratados e nunca realizados, com palestras contratadas e nunca antes realizadas. Então, é para a gente ver que nada passava ali, além de uma grande corrupção clara e transferência de valores aí de um lado para o outro. Antes de encerrar a semana, o deputado federal Capitão Derrite, do PP de São Paulo, esteve presente no estúdio do Jornal da Manhã e comentou a aprovação do pacote anticrime, a manutenção do juiz de garantias e o ano da Lava Jato. Vamos acompanhar. E essa questão do juiz de garantias, que vem causando uma polêmica desde a sanção nessa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que é possível que isso seja implantado no Brasil? Olha, eu não vou nem analisar o mérito do juiz de garantias, né? Que muita gente fala sobre o juiz de garantias sem saber realmente do que se trata. Mas a questão é que é inexequível no Brasil. Nós não temos sequer comarcas onde temos um juiz. Às vezes tem juízes acumulando 2, 3 comarcas. E eu vou usar o exemplo de Minas Gerais, que o próprio ministro Moro usou. São 296 comarcas, onde 96 possuem mais de um juiz e 200 possuem apenas um. Então, para o Brasil, que tem dimensões continentais, além do que, nós estamos numa fase aí de enxugar a máquina pública e não de aumentar cargos, aumentar o número de membros do Poder Judiciário. Então, eu acho que ela é completamente inexequível para o nosso país. Girando aqui os nossos comentaristas, Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Olha, deputado, eu agora há pouco falava de que esta lei não se resume ao juiz de garantia. Eu conversei, o senhor sabe que aqui no Salão Verde a gente se encontra com policiais, delegados, juízes, todos os representantes que vêm exatamente conversar com a política no lobby legítimo. E eles elogiaram o pacote anticrime exatamente porque ajuda lá na ponta, nas delegacias, no dia a dia. O senhor, agora, deputado Guilherme Derrite, né, é um policial licenciado,
É isso mesmo, o pacote ficou melhor, ajuda lá na ponta, o profissional lá da segurança pública? Zé, é um prazer falar contigo. O crime, ele é um negócio como outro qualquer. Gary Becker escreveu na Teoria Econômica do Crime que o crime ele tem um custo. E no Brasil, o índice de violência, o índice criminal é muito alto porque o custo do crime é muito baixo, ou seja, o crime compensa para os criminosos. E o pacote anticrime, o que ele fez? Aumentou o custo do crime. Você coloca aí algumas medidas. O aumento do tempo de prisão, que no Brasil, no máximo, a gente via casos famosos. O criminoso foi condenado a 150 anos. Na prática, só ficava 30 anos preso. Agora passou pelo pacote anticrime de 30 para 40 anos. Nós tivemos aí um endurecimento da legislação que vai propiciar aí um desestímulo ao criminoso. Além de uma retaguarda também para o policial. Não veio a legítima defesa que nós queríamos, mas veio uma coisa muito boa no pacote anticrime, especificamente para os policiais, que é o custo advocatício. O policial, que em razão de sua função, representando o Estado, fardado, se envolver numa ocorrência, essa ocorrência gerar um processo, ele se torne réu, o Estado vai arcar com a defesa desse policial. Eu falo isso porque eu senti na pele. Tive que fazer já empréstimo no Banco do Brasil para pagar advogado, atuando aqui em São Paulo, na ocasião, na rota. Isso daí foi uma medida muito boa, que vai proteger os policiais e dar mais garantia para o exercício da função. Constantino. Deputado, eu queria uma avaliação do senhor em relação ao ano como um todo. Nós temos uma manchete em destaque na Folha de São Paulo agora, falando que foi o pior ano da Lava Jato, com reveses, por exemplo, no STF e julgamentos estagnados. E, ao mesmo tempo, nós temos uma coluna assinada pelo procurador Deltan Dallagnol na revista Cruzoé, com um tom muito mais otimista, dizendo que a operação avançou bastante e acho que vem muito mais aí pela frente. Qual a avaliação que o senhor faz em relação ao ano de 2019 para o combate à corrupção e à criminalidade em geral? Eu acho que foi um ano muito bom. A Operação Lava Jato, ela já alcançou, sim, números expressivos. O que nós precisamos fazer é garantir que ela continue e ficar de olho no STF, que infelizmente muitas decisões lá acabam indo na contramão desse princípio aí da continuidade da Lava Jato. Agora, para o criminoso organizado e o criminoso comum, foi o melhor ano dos últimos 30, 40 anos, Rodrigo. Nós tivemos aí índices de mais de 22% de queda dos homicídios dolosos. Nós estamos falando aí de 10 mil vidas, talvez, que foram preservadas. Medidas, assim, duras que o ministro Sérgio Moro teve coragem de fazer, transferindo as lideranças das facções criminosas para presídios federais. Eu falo isso por experiência própria, de combater o crime organizado em São Paulo. Essa medida foi uma grande responsável pela redução dos indicadores criminais, porque a partir do momento que se mexe com a liderança das facções criminosas, quem está abaixo dele fala, opa, peraí, agora a coisa está séria. Acabou, como já foi veiculado, aquele papo cabuloso que existia anteriormente, Rodrigo. Deputado, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que impede a prisão domiciliar para militares. Quero saber do senhor, que é militar, capitão, o que achou dessa decisão? Está perguntando para a pessoa certa, Kaline, que eu já senti na pele o que é ficar preso disciplinarmente, em virtude até de ocorrência policial. Eu vejo com bons olhos, com ótimos olhos. A gente sabe que as instituições militares, elas precisam de freios para manter a instituição funcionando. Agora, medidas restritivas de liberdade, privativas de liberdade, acabam sendo usurpadas e sendo até abusadas aí por superiores hierárquicos e que acabam, às vezes, por motivos fúteis ou até pessoais, colocando militares para cumprir essas medidas restritivas de liberdade. Então, achei que foi um avanço e a instituição militar tem N fatores, o Código Penal Militar, o regimento disciplinar, para coibir e manter a disciplina e hierarquia nas instituições. E em relação ao excludente de licitude, o senhor acha que é um caminho bem-vindo? Porque a sociedade critica, né? Eu acho que a gente tem que discutir livre de ideologia. É claro que a esquerda ela usa essa pauta dizendo que é uma licença para matar. É besteira isso. Esse discurso ele não é real. Mas a gente precisa estudar e garantir que os nossos policiais que arriscam a vida, aliás, Tiago, além de arriscar a vida, é a categoria que mais morre no Brasil em razão de sua função. Chegamos a ter índices aí de mais de um policial morto por dia no Brasil. Então nós precisamos sim discutir, debater e criar mecanismos para proteger esses policiais. Você acompanhou aqui o Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.